correndo. Então a coisa é um processo mais lento. E você não pode assumir responsabilidades desse vulto se você não tiver sacramentado o nível de orçamento. Então, são algumas questões legais que talvez as pessoas não entendam, né? Mas a nossa necessidade de fazer, para mim seria ótimo fazer um concurso público nesse momento. Para mim, como gestor, se tivesse que fechar o hospital e assumi-lo daqui a 30 dias, com ele perfeito, tudo negociado com os valores, seria maravilhoso. Mas isso eu não poderia fazer de forma alguma, porque o hospital, peguei um hospital andando e pegamos ele do zero. Saíram todos os funcionários, saíram todos os médicos. E aí tivemos que o quê? Fazer ele funcionar do seguinte: aí houve a greve dos médicos. A saúde não pagou aqueles médicos. O que nós temos que ver com isso? Como fundação, o que a população tem a ver com isso? Não é? Aí depois eles votaram, depois pararam de novo, alegando que não tinham contratos, que não era verdade, foi provado, né? Porque eles estavam querendo um aumento. Então existia uma série de problemas, que isso se refletiu no seu nível de custo. Porque, veja, sair de uma OS, né, que era para a saúde, para uma fundação, não foi opção do prefeito. Não foi opção de ninguém, foi o Ministério Público que falou que teria que ser feito. Se ela não fizesse aquele prazo, o município ia pagar 7 milhões de multa por dia. Isso foi com uma faca no pescoço. Por quê? Alguém lá atrás não tomou esse cuidado. Enfim, foi comunicado, foi requerido que fosse essa mudança e sobrou para essa gestão. Eu, como diretor-presidente, assumi agora em 2019 e peguei isso dessa forma. O que como gestor eu tenho que fazer? Fazer isso funcionar. Não posso deixar a saúde parar, porque meu compromisso, o compromisso da fundação é prestar saúde. Agora, o Ministério Público também, ele é compreensível nesse sentido. Então nós estabelecemos um prazo de 90 dias, até 90 dias vamos estar já conversando sobre esse concurso público, talvez até já fazendo, tá? Mas nós estamos aí há 38 dias assumindo o hospital nessa bagunça toda, esse vai e vem de médico, de fecha aqui, abre ali, ambulatório, enfim, o que acontece? Nós estamos tomando pé também do real custo dessa fundação, porque essa fundação é diferente do que era a OS. Primeiro porque é o seguinte, antes eles contratavam os médicos por pessoa jurídica. Pessoa jurídica, você pegava 18 anestesistas que faziam aquela escala deles lá, atendia aos centros cirúrgicos, e eles não importavam para a OS quem vinha trabalhar ou não. Não é verdade? Eles vinham trabalhar, tinham um contrato, no final do mês pagavam um X para aquele grupo, e enfim, eles precisavam daquele serviço. Hoje não. Eu tive que contratar um por um, e obedecendo a lei que ele tem que fazer no mínimo 60 horas, no máximo 80 horas, e passando a pagar sobre o valor, tá? 13º, fundo de garantia, férias, adicional de férias. Além disso, mais 30% a 28% do INSS. Por quê? A OS não pagava porque ela tinha esse benefício. Nós vamos gozar desse benefício daqui a um ano. Daqui a um ano, quando nós somos considerados de utilidade pública, nós vamos deixar de pagar, mas até aí, então vocês calculam quanto que é. Se minha folha de pagamento, que não era folha de pagamento, eu tinha uma folha de pagamento do funcionário, que era R$1 milhão, tá? Me aumentou 30%, porque eu tenho que pagar, o INSS tem que pagar, então já aumentou 300 mil aí, não é? 280 mil. E dos médicos que a OS pagava 1.160.000 por mês. Tá? Vocês colocar fundo de garantia, 13º, que aí é uma coisa nova, se seja por pessoa jurídica, né? E que os funcionários já recebiam, mas eles não, que dá 3,35 salários por ano a mais, tá? E tem que pagar isso, fazer uma provisão mensal, e mais 28%, só aí quantos milhões está dando, não é? Nós estamos aumentando mais de 1 milhão essa folha. Por culpa de quem? De ninguém. De ninguém dessa gestão, pelo menos. Por quê? Essa mudança foi exigida por questão de lei, e nós temos que administrar isso com o pé no chão. Eu entendo que a Câmara aqui também não votou essa exigência da licitação imediata, porque ela viu que a própria fundação tem que fazer por si própria. O próprio Ministério Público está em cima e nós vamos fazer, senão eu vou ser acionado. Eu, como presidente da fundação, o conselho curador, o prefeito e quem estiver envolvido, que não estiver cumprindo essa lei. Então é por isso que eu queria esclarecer esse ponto. Já estou esclarecendo esse ponto e também estou esclarecendo o aumento do custo do hospital. E vejam, quem olha o hospital maravilhoso, muito bem montado, bonito o prédio, né? Mas ele é superdimensionado para o que ele produzia. Ele fazia 400 cirurgias por mês, procedimento cirúrgico 400 e 5.000 consultas.
Isso não é suficiente para atender vocês. E aquela a senhora Lili Vermelho lá, que veio falar sobre as consultas seletivas não têm sido feitas desde o começo do ano. Eles faziam ano passado pouquíssimas. Sabe por quê? Porque a OS anterior, ela recebia uma mesada, um valor fechado de 3.700 que acabou sendo. Por quê? O governo passado não pagou, mas esse governo teve que pagar. Pegou todo esse dinheiro e pagou de uma vez para ela poder sair. Então, o que acontece? Eles recebiam um valor fechado para fazer uma mesada, eu chamo de mesada, para fazer alguma coisa. Quem se vê mesada sabe, quanto menos eu gastar, mais sobra, não é isso? Então, o que acontece? Se vocês forem lá, os senhores forem no hospital, em dia de chuva, vão ver os corredores alagados. Quem trabalha lá pode testemunhar isso lá no fundo, entrando terra, caixa d'água quebrada, lugares barrancando. E já fizemos vários relatórios dos problemas levantados. Porque quem pensa que aquele hospital está maravilhoso e sempre funcionando, não, existia muito marketing em cima, valorizando muito a administração e pouco a área assistencial e a área médica. Existia uma estrutura super mega que existia lá, que existe até hoje, tem que ser mantida para ser mantido o serviço, porém, ela tem que aumentar o quê? O número de atendimento. E a Fundação está aqui para duplicar esse atendimento, triplicar ao longo do tempo. Esse é o compromisso disso, para quê? Para funcionar. E aí no futuro, buscar uma autossustentação, não é? Veja, o Costa Cavalcante é um hospital maravilhoso, eles têm lá a parte de câncer e tem a parte de cardiologia, eles são referência aqui no estado, ganham por isso, por fornecer esse tipo de serviço. O SUS paga mais, é uma tabela diferente. Agora, o nosso hospital não se credenciou a isso. Nós usamos média e alta complexidade, nós ganhamos o que o SUS paga, o que é muito ruim, porque esse dinheiro vem para o município tem que colocar uma porta em cima disso para manter o hospital. Então entendam, nós temos um trabalho muito grande para fazer. Existiam 3 centros cirúrgicos e meio funcionando. Por que meio? Porque esse outro estava faltando equipamentos. Qual é a nossa obrigação? Nós estamos trabalhando forte para botar o quinto, o quarto, colocar um arco cirúrgico e já colocamos a parte dos equipamentos no quarto de assistência cirúrgica e estamos montando um quinto para pequenos procedimentos. Para quê? Fazer as eletivas. Esse hospital ficou com 150 leitos por anos, enquanto que ela podia ter 300 leitos, porque ele comporta 200 leitos quase imediatamente, mas 300. Só que como você vai crescer se não tem um pessoal assistencial para cumprir, se não tem as escalas dos médicos, se não tem médico suficiente para atender? Havia uns absurdos nesse hospital, se você pegar lá na clínica cirúrgica, assim, eram 14 médicos, dos quais só 3 operavam. Se você fizesse uma campanha que vai aumentar a eletiva, vão aumentar em 20%, eu falo, não dá, eu já opero demais. E os outros não operam. Isso está errado. Mudamos essa configuração. Todos os médicos que estão na ortopedia, na cirurgia, toda cirurgia, vão operar. Então, se eu falar, vão aumentar 20%, os 11 vão operar. Eu posso aumentar 20% verdadeiro. Então, verdadeiramente, a gente vai poder fazer isso. Então, o que eu quero que os senhores entendam é que existe uma necessidade aqui que não foi criada por nós. Nós temos sim agora, a nossa obrigação agora é dar conta disso e fazer isso, o hospital funcionar. Não é? Os senhores vão estar aí observando, vão estar cobrando, o Comus está cobrando, e muita coisa que foi cobrada aqui hoje, o Conselho Municipal de Saúde, ele sai da população, dos grupos da população, representando a população junto aos hospitais e o Ministério aqui, a Secretaria da Saúde e a Prefeitura. Então, utilizem o Comus. O Comus é um órgão que eu tenho que dar satisfação, eu tenho que ir lá, porque senão eles não me aprovam nada. Então, eu acho importante a população saber que já existem alguns mecanismos, além desse que vocês estão fazendo hoje, que é muito importante também. Não é? E, por último, eu queria dizer uma coisa, que o hospital ele vai estar fazendo as eletivas. Nós estamos fazendo o agendamento das eletivas agora, abrindo a agenda e também tanto das cirurgias quanto das consultas, tá? Então nós vamos passar a atender, aí para e passo vamos estar ampliando esse serviço. E fico à disposição para ser cobrado de cada um de vocês, que eu acho isso importante, porque eu também sou um cidadão. Eu vejo lá no hospital, me dá uma tristeza muito grande andando naquele hospital vazio, parado, não é verdade? A taxa de ocupação de leitos lá é pequena, tá? Assim, não deveria ter, 70%, 60% às vezes, então é um desperdício enorme. Mas por que não tem? Porque as eletivas não estão sendo feitas, porque não tem centro cirúrgico, porque não tem retaguarda. E esse é aí que vai ter o dinheiro tem que ir para lá. E havia monitores antigos,
havia todo tipo de equipamento, todos antigos, 2 endoscópios sem funcionamento, tendo que terceirizar o serviço. Muito pouca gente sabe o que tem lá dentro. Fiz vários relatórios e essa Câmara aqui recebeu cópia desse relatório. E nós estamos mandando com fotos, com detalhes. Agora, daqui para frente, vamos trabalhar, vamos buscar recurso. E esse recurso do Estado é bem-vindo, porque ele vem complementar o que a Prefeitura tem colocado. A Prefeitura, no seu orçamento, até agora, não tem aumentado, está pagando o que pagava menos, um pouco menos que pagava para a saúde. Tá? Agora, a nossa responsabilidade com o que vem do Estado é equipar o hospital e também ajudar no custeio para poder aumentar essa produtividade e cobrir esse aumento que nós criado aqui pelo sistema da CLT. Espero ter respondido algumas questões, manter a exposição sempre da mídia, a disposição dessa Câmara aqui, que sempre tem requerido, inclusive o nosso jurídico está mostrando todas as licitações que foram feitas até agora, todos os contratos firmados foram requerido. Eu acredito, presidente, que eu tenha um prazo, acho que de 30 dias, que não está lá, mas nós pedimos os 30 dias para poder organizar tudo e mostrar aqui abertamente tudo que foi feito, desde as pequenas compras até o laboratório que estamos trabalhando e essa SADP também que estamos assumindo. Obrigado. Isso aí, doutor! Isso aí! Isso aí mesmo! População quer isso, quer trabalho! Isso aí! Obrigado, doutor Jorge Macosta. Passamos a palavra agora ao vereador, o secretário Carlos Brandão. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar a todos que ficaram até essa hora e eu vou buscar dar uma respondida a todos os questionamentos que foram feitos aqui. Quero começar primeiro, a Jaqueline, ainda está? Jaqueline, parabéns pela tua colocação. Eu acho que o questionamento, a cobrança tem que ser incisiva, mas dessa forma como você colocou. Falando forte, mas com urbanidade. Parabéns. E dos questionamentos que você fez, e o Mauro complementou aqui nas perguntas, nós vamos começar só complementando, Silvana, o que o Dr. Jorge colocou. O hospital municipal. É que se nós não falarmos do passado, quem não tem passado, não tem presente, não sabe como resolver os problemas que nós temos pela frente. Então, você tem que se basear no que aconteceu para corrigir aquilo que foi errado, ou melhorar, ampliar aquilo que estava certo. Nós já esquecemos, e o grande erro da administração, e Sadi, concordo contigo, nós precisamos de gestão e vamos acertar. O grande erro dessa administração não foi ter feito a ação no hospital no mês de janeiro. Nós ficamos morgando esse problema até dia 18 de junho. E por que aconteceu isso? Existia uma pró-saúde e que o promotor público colocou uma posição firme, não aceitava a pró-saúde e só exigia do governo municipal, naquele momento, concurso público para colocar o hospital. O limite estourado, sem prazo para fazê-lo. E por que saiu a prorrogação no dia 18 de junho? Porque um mês antes, 18 de abril, foi o acordo entre Prefeitura Municipal e Promotoria Pública para se fazer a transição. Ele deu 30 dias para que se montasse a fundação pública de direito privado. Deu 30 dias. E não está mais aqui, mas as meninas, a Cristiane e a Tati, foram atrás. Foi feito o projeto de lei que instituiu a Fundação, Joana, que instituiu o estatuto da Fundação, foi feito a 3 mãos. Uma delas, e principalmente com o Ministério Público, o promotor que cuida das fundações aqui em Foz, que é o Dr. Marcos, a qual a Fundação vai ter que prestar conta. E foi feito um esboço. Nós aprovamos o projeto num domingo aqui às 10h30 da manhã, 11, né, Coquinho? Presidente, foi isso? Eu estava aqui. Estava aqui. Nesse horário, aprovado, tá, correndo contra o tempo, e houve um compromisso aqui que vai ser cumprido, que logo após os seus primeiros 60 dias, no máximo, e a Fundação tem 30 e poucos dias, tá? Agosto, a Fundação, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, estará aqui na Câmara
para cumprir o compromisso assumido. Não precisaria requerimentos para pedir contratos, não, porque eles no dia 18, na primeira sessão, na segunda sessão, a Fundação, a Secretaria vão estar aqui para mostrar as ações. Então, foi feito um projeto, começou-se um projeto 30 dias antes, se aprovou aqui, e como se chegou, Mauro? No dia 18 de junho, terminaria o contrato da ProSaúde. Às 23 horas e 59 minutos, sairia a ProSaúde e entraria a Fundação. Tudo isso no afogadilho. Agora vamos analisar essa operação. Como que você chegaria no dia 23, no dia 18, às 23 horas, na hora que fosse mudar, aquela paciente que estava na UTI, todo o funcionamento do hospital, sai o povo e entra um novo povo? Isso não existe. Com relação ao concurso, só para complementar, pena que a vereadora Nice não está aqui, porque ela participou, isso que eu queria comentar com ela participou junto comigo e mais o vereador Coquinho, lá no Ministério Público do Trabalho, quando foi questionado, e o Paulinho participou também, sabe disso, quando foi questionado como é que ficaria a situação dos funcionários da ProSaúde. E foi feito um acordo, porque os funcionários lá, e você sabe disso, Paulinho, tinham medo de, vai se fazer um teste seletivo, e se eu não passar no teste seletivo, estou fora, amanhã entra outro, tudo bem. Para não passar no teste seletivo, então eu prefiro o meu seguro-desemprego, que me dá 4 meses para me batalhar outro. Estou errado, Paulinho? Não. Então, viu, Mauro? Isso em 30 dias, cara. Foi no afogadilho. Então, num consenso com o Ministério Público, e a vereadora Anice junto, o vereador Coquinho, e tinha mais um vereador, que não me fugiu. Oi? O Hermógenes. Lá no Ministério Público foi acordado que aquilo que o promotor público estava propondo, o Ministério Público do Trabalho concordaria, porque essa forma de proteger esses funcionários que estavam lá, mas também não fugindo da legalidade, seria solucionado por algo que está aprovado pela Câmara, pelos vereadores, mas que foi feito junto com o Ministério Público, onde lá diz no Estatuto que até 12 meses deverá ser feito o concurso público, podendo ser prorrogado para 24. Então, acho que isso está claro. Então, os funcionários que ficaram lá, ficaram por uma proteção dada pelo Ministério Público do Trabalho e aceita pelo Ministério Público que cuida das fundações. E em agosto vai ser dado publicidade e pedimos a vocês, meninada do movimento, parabéns pelo movimento, e estejam aqui no dia da prestação de contas, é fundamental. Então, com relação ao hospital, acho que está esclarecido mais aquilo que o doutor Jorge colocou aqui. Eu anotei tudo aqui. Vou responder uma a uma, porque é fundamental o diálogo. Com relação às perguntas que foi feito pelo movimento, que o Mauri fez e que a Jaqueline fez, o concurso acho que ficou claro. Tá? A eliminação dos ICCs. Coquinho aqui falou na verdade, e peço para vocês que vão lá no posto de saúde do Cidade Nova, da Vila C Nova, e procurem a Salete lá. E perguntem se todos os funcionários públicos querem que a Salete saia de lá. É uma CC3, como o Coquinho era. Agora, concordo que todos que estão na recepção, nós temos vários funcionários na recepção de contrato anterior, da gestão passada, e que agora o prefeito definiu o seguinte: está sendo feito uma nova concorrência, mas esse pessoal que vai trabalhar na recepção vai ter que ser treinado, como foi dito aqui. E aquilo que o AIEX colocou, de que a participação dos conselhos municipais regionais é fundamental para fazer esse acompanhamento. Então isso vai ser feito. Tudo isso é a gestão que o Sadi colocou. E essa gestão que nós temos falha sim, mas estamos há 6 meses. E conscientes disso, estamos correndo atrás. Os gerentes, o Bobato falou, são comissionados. Pena que o Bobato não está aí para ir falar na cara dele que isso não é uma inverdade. Todos os gerentes dos postos, tem algum gerente de posto de saúde aqui? Você é cargo comissionado? Não, eu sou servidor comissário de 21 anos. Qual é o teu posto? Meu posto é Vila C Nova. Não tive lá contigo? A Salete não instalaram uma excelente funcionária?
Você é funcionário público, como ele, em todos os postos de saúde, os gerentes são funcionários de carreira. Então, isso daí era uma inverdade. Mas a gestão, Sadi, concordo contigo, nós estamos errados, continuamos com erros no passado, mas vamos buscar corrigir. Vamos deixar a saúde 10? Não, a saúde no mundo inteiro tem problema, mas nós temos que minimizar e fazer com que a comunidade participe e cobre mais. E nessa gestão, vou dar um exemplo para vocês, foi falado aqui do